Olá, vamos continuar então falando sobre a fobia. A fobia, ela, como eu disse, ela não é boa nem ruim. Ela simplesmente é ruim quando ela é patológica. E as pessoas têm medo, e normalmente esses medos são associados à morte. Existem outros medos que chegam a ser quase esse fóbico também, mas eu considero que é mais para uma atitude de evitação. A fobia mesmo basta um único evento, mas outros eventos eles podem ser ruins também. Por exemplo, que tal o medo de dentista? O medo de dentista, a pessoa não tem um medo extremo em uma vez só. Ela, quer dizer, às vezes pode até ser, mas na maioria das vezes vai ser, a pessoa vai lá, sente dor, aí ela vai lá de novo de outra vez, sente dor, vai lá outra vez de novo, sente dor. Isso, e aí vai criando uma associação. A repetição disso vai criando então um receio, um medo. Mas é diferente da fobia que é instantânea quando é associada à morte. Sim. No caso do dentista, a pessoa não tem essa sensação, esse medo tão grande, que seria essa reação que a pessoa nem pensa. Por exemplo, quando é uma fobia relacionada à morte, da barata, a pessoa pula na mesa, grita, sapateia, faz alguma coisa. Ou se a pessoa estiver num quarto, o quarto fechado, a pessoa arrebenta a porta no peito. Ela pode ser atirada da janela de 5 metros de altura. As pessoas normalmente elas vão pensar no dentista e vai ficar, nossa, eu não quero ir lá porque eu tenho medo de dentista. Exatamente. Ela não vai ver um dentista e estourar a janela. Aí qual a angústia que é maior? A angústia maior, ir no dentista, tá? Ou os dentes estarem ficando muito ruins, ou a dor de dente. Então a pessoa vai protelando, vai deixando acontecer, e vai ficando ruim para ela. Até um momento que fica tão ruim que supera a angústia de ir no dentista. Aí a gente tem que fazer uma diferenciação de medo e fobia também. Isso. Então, no caso de dentista, fala assim, fobia de dentista, não é fobia de dentista. Eu considero que é um medo desenvolvido, é uma âncora, mas da mesma forma que a fobia pode ser tratada, o medo também. Alguns dos medos que as pessoas costumam dizer que são fobias, então, são medos. E esses medos, normalmente, são criados não por um único evento, mas uma sequência de eventos. Então, aí ele passa por uma repetição. A repetição é como se desse previsibilidade, não é? Então, essa previsibilidade é que leva o inconsciente da pessoa a saber que a próxima vez que ela vai voltar ao dentista vai ser doloroso, não é isso? E é assim que cria a fobia do dentista. Mas é possível também criar fobia de várias outras coisas, quando, por exemplo, a pessoa tem uma fobia de rato, tá? E a pessoa, então, ela tem uma crise fóbica de qualquer coisa, seja de rato, de altura, de água, de grilo, de qualquer coisa. Se ela tiver a fobia num determinado ambiente, ela vai desencadear uma reação fóbica, esse medo intenso, e nesse momento ela pode associar esse medo a outras coisas que estejam no ambiente. E aí a pessoa começa a generalizar um medo, que era medo de uma única coisa, e de repente ela começa a ter medo de várias coisas. Sim, tem aquele caso, aquele pequeno não sei o quê, qual que é o nome dele? Aquele que fizeram ele ter medo de rato, eu acho. O Watson. Ele estava testando, ele queria provar que era possível gerar medo numa pessoa criando determinada situação. Então ele coloca uma criança brincando com um rato branco. Enquanto ele está brincando com o rato branco, está tudo bem, a criança simplesmente está ali muito bem. De repente, coloca o rato branco e bate um sino. É o pequeno Albert. O Watson é o cara que fez essa sacanagem aí. Então, ele vai e coloca um cano de ferro
põe do lado da criança e na hora que a criança está lá brincando com o rato, dá uma pancada naquilo, um som estridente, a criança toma o maior susto e começa a chorar. Aí ele vai, coloca o rato e dá a pancada de novo. Depois de algumas pancadas, a criança então desenvolveu, associou um medo ao rato. E a partir daí, coloca o rato, a criança começa a chorar. Mais um pouco, eles colocam uma coisa branca, parecendo um rato, um bichinho de pelúcia. Aí a criança chora também. E depois que ele começa a fazer isso, a criança passa a ter medo de qualquer coisa felpuda que tem. E ele levou essa fobia pro resto da vida, né? A história diz que essa pessoa levou a fobia pro resto da vida. Mas na época não existia PNL. Então, a PNL, junto com hipnose, que a gente vai desenvolver esse assunto um tanto mais, ela é uma forma de trabalhar essas fobias, esses medos, de uma forma muito rápida. Então, a pessoa ter medo de algumas coisas, isso pode atrapalhar a pessoa em muitas coisas, né? Para você, a fobia te atrapalhou em alguma coisa? A fobia de agulha que eu tinha? De agulha. Atrapalhou demais. Fui tomar vacina e foi uma generalização. Eu tinha medo de agulha e do medo de agulha... Porque falavam assim, você vai vacinar. Vacinar tem agulha. A agulha é problema. E por que ele passou a ter medo de agulha? Bom, ele estava doente e não estava conseguindo comer, ele estava vomitando, não estava conseguindo se hidratar. Na época a gente tinha que levar a nossa filha mais nova no hospital, que ela tinha quebrado o braço e ia tirar o gesso. E aí, como você estava meio desidratado, coisa assim, resolvemos, vamos levar o Carlos também no médico. Quando chegamos lá, eu estava com a Isabela olhando a questão do gesso, e aí essa mãe me ligou e falou assim, o Carlos está indo para o soro agora, estão querendo internar ele aqui. Ele estava desidratado. Aí a enfermeira foi colocar a agulha, só que ela, na hora que foi colocar, ela não acertou, porque estava desidratado. Você era muito magro, muito novinho, muito pequeno. Eu era muito magro, pequeno, ainda mais pessoa desidratada, é difícil de achar ver. Aí ela tentou uma vez, tentou duas, tentou três, e foi tentando, e começou a ser um problema danado. Aí, essas N vezes tentando colocar e que doeu, já começou a ser um problema muito grave. A outra coisa é que veio na sequência, que na hora que eles colocaram o medicamento, né, para não deixar ter vômito. Nossa, foi o mesmo dia disso? Foi. Então tá explicado. Plasio. Aí o Carlos começou a ter uma reação alérgica, começou a ficar muito tenso, e eu estava com ele lá e eu tive que ficar segurando por conta da agulha estar ali com o soro, e tinha que hidratar. E ele começa a se debater e fica muito estressado, extremamente estressado. Eu me lembro de ter ficado com toda a minha roupa molhada. Eu molhei a minha calça, molhei a minha camisa de suor, tentando segurar o Carlos e perguntando, gente, faz alguma coisa, está acontecendo alguma coisa. E a enfermeira, não, é isso mesmo. Até conseguimos chegar com o médico falou assim, porque você estava com uma reação alérgica intensa. É reação extrapiramidal que fala. Não é uma alergia, mas realmente é uma coisa que você não quer que a pessoa tenha, né, no caso. A partir dali, o Carlos ficou fóbico de agulha. Daí a gente vai para vacinar. Quando vai para vacinar, eles vão bater a agulha no teu braço. E na hora que vai botar a agulha, aí você começa a ter pânico da agulha. Aí todo mundo falando, tem que vacinar. Você generalizou que vacina é medo também. E a partir daí, a vacina da gotinha, também você entrava em fobia. Então, para que você tomasse a gotinha, tinha que te mobilizar. Dizem que quando eu entrava para entrar a gotinha, entrava para tomar a gotinha,
que quando saía depois estava todo mundo com o olho regalado, assim, tipo, assustando. O que fizeram lá dentro, sabe? O que fizeram com esse menino? A criançada ficava apavorada. Meu Deus do céu, essa tal de gotinha terrível. Eu não lembro muito não, mas Imagina a meninada na fila esperando. Aí você entra e começa... E gritava. Simplesmente até que a gente conseguia imobilizar, abrir a boca forçado, e aí punha a gotinha. Precisava juntar algumas pessoas, né? Pra mobilizar.